Um ônibus fabricado no Brasil com peculiar formato de balão dirigível, o Zeppelin, foi um dos mais estranhos veículos de transporte de passageiros do país. Então veja agora um pouco dessa interessante história. O ônibus Zeppelin teve sua história no final dos anos 40 e início de 50, em algumas cidades do Nordeste e Norte do Brasil. Era um período de nascimento da indústria automotiva brasileira, ocasião em que a necessidade de transporte, com o crescimento de cidades e construção de estradas, levaram ao surgimento de muitas fabricantes de ônibus, que, utilizando-se de vários métodos, criaram todo tipo de veículos de transporte de passageiros que fizeram parte da história, como alguns que já vimos no canal e outros que veremos ainda. No caso do Zeppelin, sua ousada criação teve influência de um grande fato histórico mundial, as viagens dos gigantescos dirigíveis, que passaram por algumas cidades brasileiras. Os dirigíveis Zeppelins, nome dado em homenagem ao conde alemão Ferdinand von Zeppelin, considerado pioneiro no desenvolvimento de dirigíveis rígidos no início do século XX, despertaram fascínio pela inovação para a época e também pelas formas e dimensões. Alguns modelos passavam de 230 metros de comprimento. O nome Zeppelin neste setor foi tão forte que todos os dirigíveis começaram a ser assim chamados. Em 1929, em Recife, era decretado feriado municipal para que todos pudessem ver a chegada da maior máquina voadora da história, o aeróstato Graf Zeppelin, que partindo da Alemanha, pela primeira vez atravessou o Oceano Atlântico para pousar após 59 horas em um campo aberto do bairro de Jiquiar. O aparelho tinha 236 metros de comprimento e 30 metros de altura. Ao longo da década de 1930, muitas outras viagens do dirigível ocorreriam no Brasil. Naquela época, Brasil e Alemanha eram os únicos países com estruturas para operar os grandes dirigíveis. Nos Estados Unidos, o aparelho não foi bem aceito, pelo simples fato de ser alemão e remeter às tragédias da Primeira Guerra Mundial. A relação dos dirigíveis com o Brasil levou à construção, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, do único hangar no hemisfério sul, especialmente para abrigar os dirigíveis alemães. Porém, a era dos dirigíveis estava por declinar rapidamente. O maior de todos os Zeppelins, o Hindenburg, chegou a por pouco tempo realizar voos de exibição por todo o Brasil, passando por São Paulo, Curitiba e diversas cidades do sul que foram colonizadas por imigrantes alemães, e tragicamente, em uma de suas pouquíssimas passagens pelos Estados Unidos, explodiu em 1937 quando se preparava para pousar em Nova Jersey. A maior aeronave do mundo explodiu, transformando-se numa bola de fogo. Até 1936, o Graf Zeppelin viajou 177 vezes no Brasil, incluindo 64 voos transatlânticos. Já as carrocerias de ônibus com formato dos dirigíveis alemães Zeppelins surgiram no estado do Pará entre as décadas de 40 e 50, construídos sobre chassis de caminhões médios de origem norte-americana. Embora apelidados de Zeppelins, é mais provável que o estilo de suas carrocerias tenham se inspirado nos dirigíveis de observação operados pela Marinha dos Estados Unidos na fase final da Segunda Guerra, pois houve duas bases para tais balões, chamados de Blimp, no Amapá e Igarapé-Açu. Esses dirigíveis com frequência eram vistos no céu de Belém entre 43 e 45.
Utilizando então chassis usados de caminhões importados, empresários locais, cujos registros são bem escassos, mas aparecem como participantes Joaquim Lourenço, o mecânico Sr. Oswaldino e Viação Sul-Americana, de propriedade de Clóvis Ferreira Jorge e sócios. Fabricaram os ônibus utilizando estruturas de madeira e chapas de aço, valendo-se apenas dos limitados recursos técnicos locais. Com estilo único no mundo, esses ônibus ilustram a inventividade e capacidade criativa brasileira, mesmo quando faltavam instrumentos técnicos e formais básicos. Os primeiros veículos começaram em 1948 a circular por Belém do Pará, com o nome Dirigível Pérola. A carroceria de madeira, revestida de chapas de aço e totalmente pintadas na cor prata, dispunha de apenas uma porta. As janelas não tinham vidros, apenas cortinas. Também em 48, um veículo semelhante foi preparado em Manaus, na oficina de João Barata Júnior. A empresa Viação Sul-Americana, fundada em 1950, comprou 5 veículos com dimensões maiores, 13 janelas, e operou na cidade até que em meados da mesma década transferiu os ônibus para São Luís, no Maranhão. O Zeppelin percorria a cidade toda e era preferido nos passeios das tardes de domingo. Se eles foram sucesso de público, também tinham seus problemas, principalmente causados pelo peso da carroceria, construída com madeiras nobres da Amazônia, provocando desproporcional desgaste de pneus e consumo excessivo de combustível. Em 1955, uma pequena empresa de ônibus de Manaus encomendava em Belém 5 ônibus Zeppelins. Os veículos eram maiores, com 17 janelas, todas com vidros de correr, e podiam transportar em torno de 70 pessoas. Pelo menos um dos pioneiros da Sul-Americana permaneceu em Belém, operado pela Viação Triunfo. Foi várias vezes fotografado em 1957 pela revista Life, dando origem às melhores imagens registradas deste veículo inédito. Apesar disso, ele teve um fim inglório. Segundo o filho do último proprietário, o veículo circulou até meados da década de 60, quando o proprietário, após o encostar, o desmanchou aos poucos, e sua madeira foi utilizada em uma fogueira de São João. Não há registro de qualquer sobrevivente destes veículos.